Talvez isso aconteça porque, por muito tempo, acreditamos que não merecemos nada e que servir a Deus significa fazer tudo e não receber nada em troca. Mas eu estou aqui para te lembrar de algo. Deus deseja te abençoar. Só que existe algo ainda mais importante do que as bênçãos materiais e precisamos entender isso primeiro. O reino de Deus não gira em torno de conquistar tudo o que queremos. Não se resume a roupas de marca, ao carro do ano, a uma casa grande, a status ou às amizades certas. O maior benefício do reino é a justiça, saber quem você é em Cristo. É viver em paz consigo mesmo, sem carregar condenação o tempo todo. É ter a certeza de que Deus não está irado com você. Ele te ama mesmo conhecendo todas as suas falhas. Você foi completamente perdoado. Cada dia é uma nova oportunidade, um recomeço. A misericórdia dele se renova a cada manhã. É poder dizer, eu gosto de mim mesmo. Justiça, paz e alegria, esses são os verdadeiros tesouros do reino. As coisas podem até ser benefícios, mas o reino não é feito de coisas. O reino é a identidade. É saber quem você é em Cristo. É experimentar uma paz que excede todo entendimento, viver sem culpa e desfrutar de uma alegria indescritível no dia a dia. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, plena, transbordante. Eu entreguei minha vida a Cristo aos 9 anos de idade. Fui salva muito cedo, mas por muitos anos não compreendi verdadeiramente o que havia acontecido comigo. Lembro que fui à igreja com parentes e queria muito aceitar Jesus. O pastor nem fez o apelo naquela noite e eu fiquei tão decepcionada que peguei meus primos pela mão e disse, vamos lá na frente ser salvos. É engraçado pensar nisso hoje. Desde pequena eu já queria tomar iniciativa. Fui até o pastor com lágrimas no rosto e perguntei, o senhor pode me salvar? E ali recebi a Cristo. Algo mudou dentro de mim, embora eu não entendesse direito o que era. No dia seguinte, porém, trapaceei num jogo de esconde-esconde e achei que tinha perdido a salvação. Parece engraçado, mas não é exatamente assim que muitos de nós vivem. Começamos com Cristo, erramos em algo e logo pensamos, pronto, perdi tudo. Então achamos que precisamos nos reconverter, nos rededicar, começar do zero outra vez. Mas a verdade é que, mesmo tendo nascido de novo, ainda cometeremos erros. A parte nova de nós, aquela que nasceu de Deus, não quer pecado. Romanos diz que estamos mortos para o pecado. Mas o pecado não está morto, ele continua ativo neste mundo. Quando eu era aquela menina de 9 anos, encostada na parede da casa da minha avó enquanto meus primos se escondiam, o diabo me tentou espiar. Eu não sabia nada sobre resistir à tentação e espiei. Depois disso, passei anos acreditando que tinha perdido algo que, na verdade, nunca perdi. É impressionante como o inimigo pode nos convencer de que perdemos aquilo que ainda é nosso. E, se acreditamos na mentira, ela passa a moldar nossa realidade. Quantas pessoas talvez já tiveram um relacionamento com Deus, mas cometeram um erro, talvez até um erro grande, e ouviram aquela voz dizendo, agora acabou. Deus não quer mais você. Ele está decepcionado. Você não pode voltar? Essa é a mentira. A verdade é que a graça de Deus é maior do que qualquer falha. Você pode ter errado, mas não perdeu o amor dele. Ele não desistiu de você. Sempre há caminho de volta. Sempre há misericórdia nova esperando por você. O diabo mente, essa é a especialidade dele. E não permita que ele faça com você o que fez comigo, me manter enganada por 10, 15, até 20 anos. Não deixe que ele roube tanto tempo da sua vida até que um dia você acorde e perceba que tudo não passou de uma mentira. Deus sempre te amou. Nunca deixou de te amar, nem por um segundo sequer. E sabe de uma coisa? O simples fato de você estar assistindo a este programa, de ter colocado esse CD para ouvir, ou até mesmo de ter vindo aqui hoje, talvez nem com tanta vontade assim, talvez porque alguém insistiu, já diz algo importante. Deus está falando com você. Ele se importa. Ele tem um bom plano para a sua vida. Não importa de onde você veio. O que realmente importa é para onde você está indo. Todos nós temos um passado. O inimigo adora nos lembrar disso.
Mas eu estou aqui para lembrar você de algo maior. Você tem um futuro. E Deus ainda está escrevendo a sua história. Quando me casei com Dave, ele perguntou se eu queria ir à igreja com ele. Claro que eu quis. Eu já havia passado anos sendo uma pessoa religiosa. Sabia que tinha nascido de novo, mas não entendia o valor de um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando comecei a aprender sobre fé, sobre crer em Deus, passei a crer por todo tipo de coisa, menos pelo que realmente precisava. Eu pedi uma casa maior, um casaco de pele, um anel de diamantes, mais isso, mais aquilo. Coisas superficiais. O que eu realmente precisava era caráter. Precisava de maturidade. Precisava crescer espiritualmente. Precisava desenvolver o fruto do Espírito. Mas minhas orações estavam cheias de pedidos materiais. Foi então que entendi o que está em Romanos 14:17. O reino de Deus não é sobre coisas. Você pode até gostar de coisas por um tempo, mas se não souber quem você é em Cristo, nada disso vai satisfazer. Eu não gostava nem de mim mesma. Andava convencida de que Deus estava zangado comigo. Carregava um peso constante de culpa, um saco invisível que me acompanhava para todo lugar, à igreja, ao supermercado, para a cama à noite e quando acordava de manhã. Eu me sentia estranha quando não me sentia culpada. Se começava a experimentar um pouco de paz, pensava, isso não está certo. Eu deveria estar me sentindo mal? Talvez parte disso viesse dos abusos que sofri na infância. Aquela experiência me fez acreditar que havia algo profundamente errado comigo. E quando essa voz começa a repetir dentro da sua mente, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Ela pode dominar seus pensamentos. Alguém já viveu assim? Com essa pergunta e quando por dentro? Às vezes, Deus leva anos trabalhando na nossa mente para renová-la completamente. Ele precisa reescrever aquilo que acreditamos sobre nós mesmos até que finalmente compreendamos quando Ele diz: você é uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Eu não entendia isso. Não me sentia justa, vivia sob condenação. Não tinha paz e, por não ter paz, também não transmitia paz às pessoas ao meu redor. Quando você não está em paz, isso acaba afetando quem está perto de você, se permitirem. A única pessoa que não deixou isso afetá-lo foi Dave. Ele simplesmente não permitiu roubá-lo da alegria. E falando em alegria, eu não tinha nenhuma. Eu não estava desfrutando da minha vida. Eu existia, mas não vivia plenamente. E é exatamente por isso que Deus quer nos ensinar que o reino não é sobre coisas externas. É sobre transformação interna. É sobre justiça, paz e alegria que vêm dele e que ninguém pode tirar. Eu tomei uma decisão, parei de correr atrás das coisas erradas e resolvi buscar, de verdade, aquilo que Deus tinha preparado para mim. Foi aí que começou a minha jornada para descobrir quem eu realmente era em Cristo. Gostaria de dizer que tive muitas pessoas me ensinando tudo isso, como estou tentando ensinar a você hoje. Mas não foi assim. Eu precisei cavar por conta própria, buscar nas Escrituras, aprender passo a passo. E, por isso, levei muito mais tempo do que talvez você precise levar. Hoje, sou profundamente grata pelo que sei. E te digo uma coisa, toda vez que você aprende uma nova verdade, agradeça a Deus. Porque é a verdade que liberta. O que estou compartilhando aqui não é apenas uma palestra motivacional. Não é exagero, nem uma tentativa de te empolgar por alguns minutos e depois mandar você embora igual entrou. Meu desejo é que você volte para casa diferente, de cabeça erguida, com firmeza nos passos, sem dar ouvidos às mentiras de Satanás, sabendo que é um filho precioso de Deus. Ele te ama. Deus não está zangado com você. Se eu fosse você, iria para casa e, 10 vezes por dia, olharia no espelho, apontaria para si mesmo e diria: Deus não está bravo com você. Faça isso até que essa verdade deixe da sua mente para o seu coração e se torne real. As coisas que Deus nos oferece, justiça, paz, alegria, segurança, confiança, ousadia, são presentes para a nossa alma. Não importa o cargo que você tenha, o grupo ao qual pertença, o carro que dirija ou se há uma placa com seu nome na porta de um escritório.
Nós ficamos tão empolgados com essas pequenas conquistas externas e, ainda assim, podemos estar completamente vazios por dentro. Nada disso tem valor se a alma estiver miserável. Algumas das pessoas mais famosas do mundo também estão entre as mais infelizes. Muitas acabam presas em vícios, tentando anestesiar uma dor interior. Elas possuem tudo o que o mundo diz que traz felicidade e continuam infelizes. Porquê? Porque ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não estou falando de uma paz que depende de tudo estar do seu jeito. Recentemente, fiz uma lista de situações difíceis que enfrentei em um período de 42 dias e contei 34 testes ou tribulações. Se eu não tivesse anotado, talvez nem me lembrasse de todos. A diferença é que hoje eu tenho paz. Sei que Deus me ama. Sei que Ele vai adiante de mim. Sei que pode resolver qualquer bagunça que apareça no caminho. Confio que Ele trabalha em todas as coisas, uma de cada vez. Se você está esperando que todas as circunstâncias se resolvam para então ter paz, vai esperar a vida inteira. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Você foi justificado diante dele. E vou dizer algo que pode surpreender. É possível até cometer um erro e não viver debaixo de condenação. Não estou incentivando o pecado, longe disso. Tudo o que ensina para que as pessoas cresçam, amadureçam e vençam o pecado. Como está escrito em João 2:1, a palavra foi dada para nos ajudar a não pecar, para nos mostrar que podemos viver em novos níveis de santidade. Mas isso é uma jornada. Enquanto estamos nesse caminho, vamos cometer erros. Eu não sou mais como eu era e graças a Deus por isso. Mas também ainda não sou tudo o que desejo ser. Ainda assim, estou avançando. Não estou onde estava, nem onde quero chegar, mas estou no caminho certo. E isso já é motivo de alegria. O inimigo odeia essa verdade. Ele quer que você pense que só poderá ficar bem quando finalmente chegar lá. Mas isso não é verdade. Você pode estar em paz enquanto cresce. Pode viver com alegria enquanto amadurece. Deus tem um plano bom para a sua vida. Ele sabe de onde você veio e sabe exatamente para onde está te conduzindo. Ele não desistiu de você e nunca vai desistir. Aprenda a confiar nele pelas coisas que realmente importam. Não apenas por bens materiais, mas por aquilo que transforma a sua vida de dentro para fora, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precisamos parar de correr atrás de coisas que nunca terão o poder de nos fazer verdadeiramente felizes e começar a descobrir quem somos em Cristo. Precisamos aprender a ter paz mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Porque, pense bem, qualquer que seja a sua situação hoje, é bem provável que daqui a uma semana ela já tenha mudado. Talvez demore um ano, mas vai mudar. E, quando mudar, outras circunstâncias virão. Você pode dizer, isso não é muito animador. Mas é a verdade. A boa notícia é que podemos viver acima dessas coisas. Paulo orou para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, um poder que nos eleva acima das pressões deste mundo, mesmo enquanto ainda estamos neste corpo. Precisamos aprender a andar no Espírito, dando mais atenção às realidades espirituais do que às naturais. Deixe-me fazer uma pergunta, e isso é entre você e Deus, ninguém mais precisa saber o que você tem buscado com mais intensidade? Onde você investe a maior parte do seu tempo e da sua fé? Talvez você esteja dizendo, estou crendo em Deus por um marido. Mas pode ser que, antes disso, você precise descobrir quem é em Cristo. Porque se você se casar esperando que seu marido seja a fonte da sua identidade, do seu valor, ficará frustrada toda vez que ele não te elogiar ou não reforçar o quanto você é especial. Ou talvez você esteja dizendo, estou crendo em Deus por filhos. Mas será que você já tem paz suficiente para transmitir a eles? Às vezes queremos bênçãos que exigem de nós uma maturidade que ainda estamos desenvolvendo. Por isso precisamos aprender a crer em Deus pelas coisas mais importantes, justiça, paz e alegria, e confiar que as outras bênçãos virão no tempo certo. Todas elas são benefícios do reino, mas cada uma tem seu momento. É essencial entender o que significa estar em Cristo. Saber quem você é nele muda tudo.
Há algum tempo, enquanto estudava, eu pensei, já ensinei isso tantas vezes. Às vezes me pergunto se as pessoas se cansam de ouvir as mesmas verdades. Mas então lembro que sempre há alguém ouvindo pela primeira vez. Talvez você esteja ouvindo isso hoje e pensando, só pode ser brincadeira. Deus não está bravo comigo? Eu posso realmente ser justificado diante dele? Posso viver com paz e alegria? Sim, pode. Nenhuma promoção no trabalho vai te satisfazer se você viver pressionado tentando impressionar os outros. Você nunca será realmente livre enquanto sentir que precisa provar algo a alguém. A verdadeira liberdade começa quando você entende quem é diante de Deus. Eu amo o que faço hoje porque não o vivo sob pressão. Muitas vezes nem sei exatamente o que vou dizer a seguir e fico tão surpresa quanto você. Tenho uma mensagem preparada, às vezes flui como imaginei, às vezes toma outro rumo. Mas aprendi a depender de Deus. E isso, embora seja desafiador, também é libertador. Você não consegue aproveitar a vida sem paz. Então talvez a pergunta certa não seja o que está faltando lá fora, mas o que está faltando aqui dentro? Muitas vezes pulamos etapas. Pensamos, se eu tivesse uma promoção, seria feliz. Se tivesse uma casa maior, aproveitaria mais a vida. Se não fosse solteira, tudo seria diferente. Talvez sim, talvez não. Eu amo ser casada. Mas o casamento não elimina desafios. Não existe relacionamento, posição ou conquista que resolva o vazio interior. A alegria verdadeira não vem de circunstâncias perfeitas, ela nasce de uma alma alinhada com Deus. Quando você aprende quem é em Cristo, pode desfrutar a vida em qualquer estação. E isso faz toda a diferença. Nós já passamos por muitas fases. E, se você é casado, permaneça firme, fique com aquele que você já treinou. Hoje eu e Dave nos damos tão bem. Quando olho para trás e lembro das coisas bobas pelas quais discutíamos, é até engraçado. O curioso é que algumas das coisas que antes me irritavam profundamente, ele ainda faz. A diferença é que agora eu escolho não me irritar. Eu decido aproveitar o dia e manter minha alegria. Estão comigo? O mundo está cheio de pessoas que não estão desfrutando a vida. Pessoas infelizes, críticas, sempre insatisfeitas. E, muitas vezes, elas acham que o problema está nos outros. Se eu tivesse mais dinheiro, seria feliz. Se estivesse no círculo social certo, se fosse mais valorizado, mas, na verdade, estão apenas pulando o que realmente importa. O que você mais precisa é saber quem você é em Cristo. Precisa aprender a gostar de si mesmo, tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis. Quando você entende sua identidade, então pode viver em paz. Pode experimentar a alegria verdadeira. E, no tempo certo, Deus acrescenta as outras coisas. Às vezes eu oro para que Deus não entregue certas coisas às pessoas até que elas aprendam que sua confiança não pode estar nelas. Sua segurança não está em bens, posições ou relacionamentos. Sua alegria não pode depender disso. Primeiro você precisa estar firmado em Deus e, então, poderá receber qualquer coisa que Ele desejar colocar em suas mãos. A Bíblia fala sobre vestir o manto da justiça, em Epístola aos Efésios 6, é chamada de couraça da justiça. Estamos em guerra. E não é uma guerra comum, é espiritual. No capítulo 6, versículo 11, lemos que devemos vestir toda a armadura de Deus para resistir às estratégias e aos enganos do diabo. Percebe? Existe uma batalha de mentiras. E, se você acha que o engano não está espalhado pelo mundo, basta observar o que hoje é considerado normal. Até mesmo muitos cristãos dizem, Deus entende. Isso é sério. Muito sério. Recentemente, um pastor comentou comigo que está cansado de ouvir perguntas como: posso fazer isso e ainda ir para o céu? Ou se eu fizer aquilo, Deus vai aceitar? Veja, o mundo não é o nosso padrão. A palavra de Deus não mudou. E estamos vivendo um tempo de intensa batalha, especialmente na área da moralidade. Você tem padrões claros para a sua vida? Como jovem cristão, você já decidiu que tipo de festa frequenta? Que tipo de filme assiste?
Que tipo de ambiente evita? Você precisa lutar pela sua vida espiritual. Se você não lutar por ela, quem lutará? O Salmo nos orienta a não permanecer assentados no caminho dos pecadores, nem a secundar onde os zombadores se reúnem. Isso não significa se isolar completamente do mundo. Precisamos estar próximos das pessoas para influenciá-las. Mas sempre digo, esteja perto o suficiente para impactar, não para ser contaminado. Se perceber que está sendo influenciado negativamente, talvez esteja a hora de se afastar. Estamos em guerra e Deus nos deu armadura completa. O versículo 12 de Efésios 6 deixa claro que nossa luta não é contra carne e sangue. Não é apenas contra pessoas. Existe uma batalha espiritual por trás das situações. Muitas vezes, quando alguém age com crueldade, há uma influência espiritual por trás disso. O inimigo procura brechas para nos atingir. Por isso, precisamos nos vestir da armadura de Deus. No versículo 14, Paulo fala sobre o cinto da verdade. Em tempos de batalha, precisamos nos apegar à palavra como nunca antes. Declarar: eu creio na palavra de Deus. Não importa como me sinto. Não importa o que vejo. Não importa quanto tempo leve, Deus é fiel. E depois ele diz: vista-se. Isso exige ação. Eu precisei me vestir hoje de manhã. Não fiquei parada esperando que as roupas pulassem sobre mim. Da mesma forma, espiritualmente, precisamos escolher nos despir do velho homem e nos revestir de novo. Precisamos vestir o amor, a justiça, a fé. Se eu coloco uma roupa que não combina comigo, eu tiro e coloco outra. Da mesma forma, se eu perceber que estou vestindo atitudes erradas, ressentimento, orgulho, culpa, preciso removê-las e escolher aquilo que Deus diz que sou. Essa é uma decisão diária. E é assim que vencemos a batalha. Existem muitos cristãos que saem todos os dias vestidos espiritualmente de um jeito que não combina com quem são em Cristo. E, às vezes, precisam voltar para casa e trocar de roupa. A Bíblia fala sobre vestir a couraça da justiça, integridade, retidão moral, posição correta diante de Deus. Depois menciona as sandálias da paz, o capacete da salvação, cada peça da armadura tem um significado profundo. Mas, resumindo tudo, se você quer vencer o diabo, precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa conhecer a verdade. E, quando o inimigo mentir para você, abra a sua boca. Não espere alguém pregar um sermão para te defender. Conheça a palavra o suficiente para dizer: diabo, você é mentiroso. Deus não está bravo comigo. Eu fui perdoada. Eu não vou viver debaixo de condenação. Eu me lembro de andar pela casa declarando em voz alta: eu vou desfrutar a minha vida. Para mim, isso foi uma batalha real. Eu não tive uma infância normal. Meu pai começou a abusar de mim quando eu ainda era uma menina muito pequena. Eu nunca me senti segura perto dele. Nunca soube o que era estar confortável na presença do próprio pai. Você tem ideia do que significa, para alguém assim, aprender a se sentir segura com Deus? Talvez alguns aqui tenham tido um começo saudável e não entendam totalmente isso. Mas outros sabem exatamente do que estou falando. Ainda assim, não fique preso à autopiedade. Não viva se lamentando pelo que aconteceu. Deixe Deus restaurar você. Deixe Ele trazer justiça à sua história. A Bíblia fala sobre receber beleza em vez de cinzas. Levante-se, testemunhe, conte o que Deus fez na sua vida. Porque se Ele fez por você, pode fazer por qualquer pessoa. É assim que espalhamos as boas novas, nos tornando cartas vivas que todos podem ler. Mas o que significa, afinal, ser justo? Primeiro, Deus é justo. E quando cremos em Jesus, Ele não nos dá apenas um pouco de justiça, Ele nos concede a própria justiça dele. Pela fé, quando acreditamos que Cristo morreu por nossos pecados, pagou completamente por eles e nos libertou, recebemos algo tão extraordinário que parece bom demais para ser verdade. Às vezes pensamos, como algo tão maravilhoso pode ser de graça? Eu ainda estou aprendendo a profundidade disso. Mas graça não é licença para viver deliberadamente no pecado.
A Bíblia diz que quem nasceu de Deus não pode continuar pecando de maneira consciente e habitual. Porquê? Porque agora existe uma nova natureza dentro de você. Essa nova natureza entra em conflito com a velha. E quanto mais você aprende a palavra, mais livre se torna. Você começa a viver cada vez mais segundo essa nova identidade e isso irrita o inimigo. Satanás é chamado de acusador. Ele sempre vai tentar convencer você de que não está fazendo o suficiente, de que não é bom bastante, de que nunca será suficiente. Por isso, você precisa conhecer a palavra e declarar quem você é em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu fui perdoado. Eu sou ungido. Tenho dons e talentos. Meu nome está escrito no livro da vida. Ser justo diante de Deus significa que você não está mais errado com Ele. Que revelação poderosa! Quando você recebe a Cristo, recebe também a justiça. A culpa é removida. A pergunta o que há de errado comigo perde força. Agora você pode dizer, há muitas coisas que estão certas comigo e estou crescendo a cada dia. Justiça também fala de autoridade, de liberdade, de posição restaurada. Ser justificado pelo sangue de Cristo significa algo maravilhoso. É como se você nunca tivesse pecado. Isso não é invenção minha, vem do significado original da palavra. É profundo demais para caber numa frase simples. E essa justiça não pode ser comprada. Não se conquista com boas obras. É um presente. Um presente imerecido, oferecido por um Deus que decidiu nos amar e nos restaurar completamente. Nós não fazemos boas obras para conquistar justiça. Também não tentamos nos esforçar para sermos aceitos por Deus. Nós já fomos justificados por meio de Cristo e agora temos uma nova natureza. Como alguém pode acordar todos os dias revestido da justiça de Deus e ainda querer viver deliberadamente no erro? Eu não quero fazer o que é errado, eu quero fazer o que é certo. E, graças a Deus, quando falho, a palavra já me dá esperança. Em 1 João 2:1 está escrito: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu odeio o pecado. Deus odeia o pecado. Mas Ele ama o pecador. Eu odeio o meu pecado, mas eu me amo. Você consegue imaginar como isso irrita o diabo? Vamos repetir isso. Eu odeio o meu pecado, mas eu me amo. Quando você entende quem é em Cristo, o resultado não é culpa constante nem condenação. Você deixa de viver atormentado. Quando a revelação entra no seu coração, eu sou filho de Deus. Fui comprado pelo sangue de Cristo. Creio em Jesus com fé simples, como a de uma criança. A Bíblia diz que você foi justificado diante de Deus. Ninguém é justificado por obras. Somos justificados pela fé. Isso significa que Deus nos ama e nos aceita. E quando essa verdade realmente nos alcança, não dá vontade de viver uma vida descuidada. Pelo contrário, nasce dentro de nós o desejo de honrar a Deus. Agora, preciso falar algo com cuidado. Talvez existam pessoas que dizem ser cristãs, usam símbolos externos, mas ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com Cristo. Talvez conheçam religião, mas não conheçam transformação. Porque quando você entende o presente gratuito que Deus nos deu, sua resposta natural é: Deus, como posso glorificar teu nome? Como posso compartilhar isso com outros? Se você ainda não entregou completamente sua vida a Deus, se existem áreas que você mantém fechadas, por que não fazer a melhor escolha hoje e se render totalmente? No começo pode parecer difícil. Mas, mais adiante, você verá como valeu a pena. Tudo o que Deus nos pede é para o nosso bem. Não lemos a Bíblia por causa dele, mas por nossa causa. Não oramos para ajudar Deus, oramos porque precisamos dele. Quando pedimos favor, direção, provisão, é porque dependemos da graça dele.